Olá para todos que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tenho a alegria de poder cumprimentar vocês novamente através dessa publicação de mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e através aqui do canal, cada semana tem sido postado, publicado um vídeo novo. Portanto, eu quero já orientar você que me assiste, além de assistir o vídeo, não deixar de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal para que você seja notificado cada vez que houver uma publicação nova. Amém? Fico feliz de me dirigir a todos que me assistem e o nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça é situado no Rio de Janeiro, na rua Ribeiricirne 244, térreo, no bairro de Guadalupe. E você pode também nos acompanhar através das redes sociais, saber um pouco mais sobre o nosso ministério, saber um pouco mais sobre essa obra que é realizada no Rio de Janeiro e sobre esse tema que nós propagamos através do nosso ministério, que é através da renovação de entendimento. Por isso que o nome do programa é Renovando o Entendimento, porque Romanos 12:2 fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, eu creio firmemente que Deus, Ele quer que aqueles que ouçam o seu evangelho, a sua mensagem, a sua palavra, possam experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade dEle na sua vida, nas suas vidas. Mas como a palavra mesmo diz, somente renovando o entendimento, porque a Bíblia orienta que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1, versículo 16 e 17, quando o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, é sempre uma alegria muito grande que eu sinto poder estar publicando vídeos, postando mensagens, falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor, pregando as Escrituras, para que lares, famílias e vidas estejam sendo alcançadas pela mensagem do Senhor e, consequentemente, como o Evangelho é o poder de Deus para salvar, que essas pessoas estejam sendo alcançadas para a salvação. Amém? Então, meus queridos, é muito oportuno e importante poder estar aqui me dirigindo a vocês e por falar no apóstolo Paulo, que mencionou que ele não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar. Nós vamos hoje refletir aqui numa passagem bíblica em que ele enfatiza justamente sobre Deus tê-lo alcançado para a salvação, tá? E eu creio que essa mensagem vai falar para muitos corações, porque tem muita gente pensando que é muito indigno de ser salvo, que Deus não quer saber nada com ele, porque ele comete muitos erros, enfim. Amados, vamos ouvir aqui a mensagem da palavra de Deus que está narrada aqui. Nós vamos ler alguns versículos na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Amém?
Se você tiver aí a oportunidade de abrir sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia e puder abri-la e abrir nessa passagem que nós vamos ler, que você possa estar acompanhando e ouvindo a mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai edificar a sua fé. Se por acaso você não estiver com uma Bíblia à mão, né? Mas se você tiver aí no seu telefone, a Bíblia offline, pode também acessar a passagem que eu mencionei. Mas de todo, se você não está ao alcance de uma Bíblia física, né, no momento, para poder localizar a passagem que vamos ler, esteja atento os teus ouvidos para a leitura que eu vou fazer, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fizemos aqui a leitura nessa passagem da carta de Paulo a Timóteo. Apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo e ele, nesses versículos que nós lemos aqui, ele enfatiza a sua gratidão a Deus por tê-lo alcançado com a sua graça. Eu sei que eu estou me dirigindo a muitas pessoas nesse momento. Eu sei que eu estou me dirigindo até a pessoas que já estiveram congregando numa igreja e por algum motivo ou outro esfriou na fé, está desanimado, cometeu algum erro e desanimou a sua natureza, né? Colocou em questão a condição dessa pessoa de estar agradando a Deus ou não. Então, muita gente tem vários tipos de situações. Há pessoas que estão faltando tomar uma decisão quanto à sua fé. Há pessoas que estão confiando na sua religião. Há pessoas que dizem assim: bom, eu não tenho religião, eu não vou à igreja nenhuma, mas eu não tenho vícios, eu não faço mal para ninguém, então Deus vai me salvar de qualquer jeito. Não, não é bem assim, tá? Só uma maneira de termos comunhão com Deus e de garantir a nossa salvação, e é crendo no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra de Deus, Jesus ordenou aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será
salvo. Quem não crer será condenado. No livro de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então eu estou falando sobre essas passagens para mostrar para você que não sou eu meramente que falo, mas o que eu estou falando é o que a Bíblia relata. A Bíblia relata que só há um caminho, só há uma verdade e só há uma verdadeira vida que está em Cristo Jesus. E quem nele crê, diz a palavra, será salvo. E eu falei anteriormente aqui no início do vídeo que Romanos 1:16 e 17, Paulo afirma que ele não se envergonhava do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então só tem uma maneira de ser salvo, é crer no Evangelho, que é a mensagem de Cristo, que é a mensagem da palavra de Deus para nós. O Novo Testamento, ele relata a concretização do plano de Deus para a nossa salvação. No Antigo Testamento, o povo estava aguardando ainda a vinda do Messias para inaugurar o reino de Deus, para colocar o reino de Deus no coração das pessoas, para colocar a palavra de Deus no coração das pessoas. E Jesus já veio, já instituiu a sua igreja aqui na terra para proclamar o seu reino a todas as pessoas. Então você que está me assistindo, você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem para a sua salvação. É a mensagem de Cristo. É o Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala que, havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais por meio dos profetas, a nós nos tem falado nesses últimos dias pelo Filho. Então, a mensagem que nós temos que proclamar, anunciar, e as pessoas que ouvem devem crer, é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho mostra que Jesus veio, pagou o preço dos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, levou sobre si a nossa condenação, pagou com a própria vida ali, assumiu as nossas culpas, padeceu, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Por que ele ressuscitou? Porque ele tinha que garantir a nossa redenção, a nossa salvação e a nossa vida eterna com ele. Então, o salvo, ele ouve a mensagem do Evangelho, ele crê pela fé, ele coloca fé em Cristo Jesus, fé na sua palavra, fé naquilo que ele realizou, a obra da redenção na cruz do Calvário. E por fé, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que agrada a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus é justamente nós exercermos fé na sua palavra. E é isso que você precisa entender, compreender e saber o que tem que fazer. Você precisa dar ouvidos
a palavra de Deus e crer. Crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e garantir a sua salvação por meio de Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu falei que muita gente se acha muito indigno de Deus não quer saber de mim porque eu pratico muitas coisas erradas, enfim. Mas existe uma coisa que a palavra de Deus orienta, e é de suma importância eu falar isso aqui para você. A Bíblia fala sobre o arrependimento. Quando a pessoa, por mais errada, inclusive não há ninguém perfeito nesse mundo, não há ninguém que seja infalível, que não cometa erros. Todos, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então só por meio do Evangelho nós somos perdoados, justificados e passamos a ter comunhão com Deus, através do Evangelho de Cristo. Mas muita gente tem aquela noção de que por ser uma pessoa que comete erros, ela é indigna de ser salva. Ela ouve, ela acha bonita a pregação, ela acha muito bonita a pregação da palavra de Deus, mas ela não toma uma postura de dizer: eu creio, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço que Deus limpe o meu coração de toda mancha, de todo pecado. E saiba, amados, quando há o arrependimento, já existe um preço pago pela dívida do ser humano. Quando há o arrependimento e a pessoa pede a Deus perdão pelos seus pecados e se arrepende dos seus pecados e crê na palavra de Deus, o que passa a vigorar na vida dessa pessoa? O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue. O seu sangue foi derramado para a purificação dos nossos pecados. Então, quando há o arrependimento sincero diante de Deus, Deus proporciona para essa pessoa o perdão dos seus pecados. Por quê? Porque essa pessoa se arrepende e crê no Evangelho, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aquela obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário, ela vigora na vida desse pecador arrependido. Então esse pecador arrependido passa a ser para Deus uma pessoa justificada pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então veja bem, a passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, no versículo 12, 1 Timóteo 1,12, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então ele diz aqui que ele foi chamado e designado por Deus para exercer um ministério de propagação do Evangelho de Cristo. Então ele agradece aqui a Deus que considerou ele fiel e designou ele para o ministério. Mas olha o que ele diz um pouquinho mais à frente. Ele primeiro já começa agradecendo a Deus. Aí talvez você que esteja aí se achando indigno, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui depois, quando ele diz: designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Antes da conversão do apóstolo Paulo, ele era blasfemo. Ele blasfemava contra a igreja, contra a obra de Deus. Ele era um perseguidor da igreja. Ele foi convertido na estrada de Damasco, numa narrativa muito linda que está lá no livro de Atos.
eu não vou mencioná-la agora, devido ao tempo também, mas a conversão dele foi muito bonita. O Senhor Jesus apareceu para ele e ali se manifestou, e ali Paulo teve ali a sua conversão. Mas ele mesmo reconhece e diz assim: olha, eu agradeço a Deus que me teve por fiel e me designou ao ministério, a mim que antes eu era blasfemo e perseguidor da igreja. Olha só, ele não só era um perseguidor, mas era um blasfemo. Ele falava mal da igreja, ele falava mal da obra de Deus. Ainda diz mais que ele era insolente, né? Ele desacatava, ele era uma pessoa totalmente avessa, totalmente contrária à obra da igreja de Cristo aqui na terra. Mas ele prossegue dizendo: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então você vê, antes dele crer, ele fala que ele fez tudo isso de errado na ignorância e na incredulidade. Mas Deus alcançou ele com a sua graça e proporcionou a ele salvação, proporcionou a ele ter um ministério para ele exercer. Tem muita gente hoje que fica caçando defeito nos pastores, defeito nos pregadores, porque o pregador tal era assim, era assado. Amados, são vidas que Deus resgatou, transformou, são vidas que Deus exerceu a sua misericórdia, tirando da condição errada que estavam e colocando hoje para estar proclamando a mensagem do Evangelho. Então, amados, é importante você saber disso. Ah, pastor, mas eu preciso me consertar de um monte de coisa, eu também vejo tanto defeito nas igrejas, eu falo mal das igrejas. Pois eu estou dizendo para você, o apóstolo Paulo era um perseguidor e insolente e blasfemo, e Deus alcançou ele. Por que Deus não pode alcançar você? Por que Deus não pode transformar seu coração? Por que Deus não pode conceder a você, uma nova condição de vida, ao invés de você viver sofrendo com o peso dos seus erros e pecados sobre você? Que tal você trocar esse fardo pesado pelo jugo de Jesus? Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ao invés de você estar carregando o fardo pesado do pecado e da condenação, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo, seja salvo, seja curado, seja liberto, seja transformado. Passe a ter sobre você a graça de Deus e o fardo leve de Jesus. Porque o fardo leve é que Ele nos deu uma obra para nós fazermos, e essa obra é perseguida. Essa obra que nós, de anunciarmos a palavra de Deus, encontramos muitas oposições, muita gente que questiona, muita gente que se opõe, mas o fardo é leve. Por quê? Porque nós estamos pregando a verdade, e não mais debaixo de uma sentença de condenação e de perdição, mas pela graça de Deus fomos salvos por meio de Jesus Cristo. E Ele quer operar salvação na sua vida, bastando você crer no Evangelho de Cristo. Então ele diz aqui, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Olha o que ele diz no versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele chega ao ponto de dizer que na vida dele transbordou a graça de Deus, por meio a graça de Deus com fé
e o amor que há em Cristo Jesus. Quer dizer, Deus operou isso na vida do apóstolo Paulo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Deus operou uma transformação na vida dele. Você sabe que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele era um perseguidor da igreja, depois ele se tornou apóstolo, proclamador do Evangelho de Cristo, aí ele passou a ser perseguido. Mas ele agradecia a Deus por ter sido alcançado pela misericórdia do Senhor, que o perdoou, que o agraciou, que colocou ele para exercer o ministério de anunciar o Evangelho da salvação. Então Paulo agradecia a Deus por essa nova condição que Deus o havia colocado. Aí ele diz aqui, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Atenção você que me assiste, eu estou falando de Jesus Cristo, e olha o que Paulo diz aqui, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Então, é como Jesus mesmo falou que o médico, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então Jesus veio para salvar os pecadores. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos que por si só não tinham como ter a sua justificação, a sua redenção e a sua salvação. Então Cristo proporcionou essa condição através da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Então Paulo diz aqui, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então agora o apóstolo Paulo entra aqui numa parte em que ele, com humildade, ele reconhece que o que o alcançou foi a graça de Deus, não foi mérito pessoal dele, ele não tinha mérito, ou seja, merecimento nenhum, e assim somos todos nós, que somos alcançados pela graça de Deus. Nenhum de nós tem merecimento, mérito para ser salvo. É importante eu dizer isso aqui, porque tem muita gente que fica zombando dos evangélicos, porque fica dizendo que está salvo, só Deus sabe quem é que está salvo. Amados, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. É a Bíblia quem diz. Então quem crê no Evangelho, quem crê no Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, será salvo. Então, quando diz aqui, que Paulo fala, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, aqui o apóstolo Paulo, ele está tendo um momento de reconhecimento de que a graça de Deus o alcançou pela tão somente a bondade, a misericórdia, o amor de Deus se manifestando na vida dele. Ele fala, eu sou o principal. Jesus veio ao mundo salvar os pecadores e eu sou o principal. Quer dizer, Paulo chega ao ponto de dizer, eu sou o que menos merecia. Mas ele agradece a Deus que o alcançou pela graça, colocou ele no ministério, ele que antes era perseguidor, blasfemo, e insolente, mas ele diz, Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas olha quando ele prossegue, e eu estou dizendo aqui até para você analisar a sua condição, eu não estou entrando em pormenores e detalhes sobre a sua condição, mas você que me assiste sabe qual é a sua condição. Talvez você se ache tão indigno de Deus fazer alguma coisa por você, e você se coloca
achando que deveria ter mérito, merecimento para ser alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus, ela alcança o pecador, ela alcança as vidas que estão doentes espiritualmente, as vidas que estão fracas, que estão carregando o fardo pesado do pecado, que estão carregando o fardo pesado da sentença de condenação, mas precisam ouvir sobre a graça de Deus em Cristo. Cristo pagou o preço dos nossos pecados, foi pago o preço, foi pago, e o que foi pago é porque não tem mais dívida, a dívida foi paga. Então quem crê no Evangelho é justificado pela graça de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele falou, não foi mérito meu, não merecia nada, eu sou o principal dos pecadores, mas Jesus Cristo me salvou. Que mensagem gloriosa essa que está aqui nessa passagem que nós lemos e estamos aqui refletindo, né? Então ele diz aqui, versículo 16, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia. Olha bem, primeiro ele diz que ele era o principal dos pecadores. Agora ele diz, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então o apóstolo Paulo chega aqui nesse momento e diz assim, por essa mesma razão foi concedida misericórdia a ele, para que nele, que se achava o principal, o mais indigno dos pecadores, de alcançar a misericórdia de Deus, então Jesus Cristo evidenciou sobre a vida dele a sua completa longanimidade, ou seja, a paciência. Deus teve misericórdia, paciência e operou salvação na vida de Paulo. Ele diz aqui, e eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, nesse versículo aqui, ele está dizendo, eu estou servindo de modelo para tantos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então eu quero com essa passagem aqui fazer mesmo um convite a você que me assiste. Reconheça seus erros, seus pecados, se arrependa deles, confesse diante do Senhor que você não tem merecimento nenhum, não tem mérito nenhum para ser salvo, mas confesse a Cristo. Você diga para Deus, Senhor, estou ouvindo a mensagem do Senhor, o Evangelho está sendo pregado, eu creio nessa palavra, eu creio nessa mensagem, e assim como o Senhor operou na vida de Paulo, que era o apóstolo Paulo, que antes dele se converter, ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era indigno, não tinha merecimento nenhum para ser salvo, mas ele reconheceu que a graça do Senhor o alcançou, assim o Senhor também pode alcançar e fazer uma obra na minha vida, para a minha salvação. Fale isso, creia dessa forma, creia que Deus pode fazer uma completa restauração na sua vida. Ele restaurou aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui reconhece e confessa isso, o quanto ele era indigno de alcançar a salvação, mas a misericórdia de Deus alcançou ele. Então ele diz aqui, eu servisse de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Então ele está se colocando aqui como modelo. É só olhar o exemplo dele e saber que Deus pode alcançar muitas vidas, muitos lares, muitas famílias, tanta gente aí precisando encontrar na graça de Deus o refrigério para a sua vida, tanta gente aí carregando o fardo pesado do pecado, precisando ouvir que Jesus Cristo já levou sobre si o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz
foi posto sobre Jesus, ele pagou o preço. Creia nisso, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, creia no Evangelho e deixa Deus alcançar você aí, pela sua graça, transformar a sua vida, fazer uma obra, de restauração em você. Poderoso é o Senhor de transformar vidas que talvez se achem tão indignas de servir a Deus, e Deus pode levantar e fazer aí, levantar grandes pregadores da palavra, grandes proclamadores do Evangelho de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Então ele diz aqui no versículo 17, terminando, ele fala: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele conclui aqui a passagem glorificando a Deus. A Ele, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E assim eu concluo essa mensagem. Tenho certeza que a palavra de Deus está falando ao seu coração. A palavra de Deus, ela é a boa semente que é plantada no coração daqueles que ouvem a mensagem do Senhor. E essa mensagem é uma mensagem para despertar a fé em você, para tocar em você, para que você possa dar ouvidos à mensagem da sua salvação. Que você creia no Evangelho, abrace a fé em Cristo Jesus, confesse Ele como seu Senhor e Salvador e tome posse da sua salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, sua família, abençoe o seu coração e creio firmemente que o Senhor está fazendo uma obra em muitos lares, vidas, famílias, e essa mensagem tem alcançado muitos corações. Eu creio nisso e para haver grandes frutos, grandes resultados. Amém? Então, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade, Fique atento aí às gravações dos novos vídeos. Como eu falei no início, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque você compartilhando, vocês também está fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, e também faça sua inscrição no canal para ser comunicado toda vez que for publicado um vídeo novo. Amém? Um abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.